Vida Saúde. Oferecimento. Laboratório Santa Clara. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681. Incor. Há 25 anos cuidando do seu coração. 3222-9133. Olá, chegamos com o Vida Saúde de hoje para os 4 cantinhos de Minas Gerais, aqui na Rede Mais Record TV. E hoje nós vamos falar sobre o atual cenário da obesidade no Brasil. Como lidar com ela e quais os tratamentos? Com a gente, o doutor Carlos Alberto, que é gastroenterologista, endoscopista e especialista em medicina da obesidade. Olá, doutor, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Nós que agradecemos sua presença aqui. Primeiro, medicina da obesidade. O que é a medicina da obesidade? Bem, a medicina da obesidade é uma ciência nova, tá? É uma especialidade nova que envolve vários especialistas, tanto especialistas médicos, como endocrinologistas, gastroenterologistas, como não médicos também, né, da área da saúde, como nutricionistas, educadores físicos. Então, é uma nova especialidade que envolve um grupo de vários especialistas de forma a trabalhar em conjunto, né, numa equipe multidisciplinar, a fim de tratar a obesidade, que tem sido hoje um problema de saúde mundial. A gente ouve muitas pessoas dizerem assim que obesidade é um problema que está relacionado aos maus hábitos. Outros dizem que a obesidade está mais relacionado com uma doença que aos maus hábitos. O que seria? O que está certo e o que está errado nisso aí? Sim, é interessante essa confusão, né? Mas ela existe. A obesidade hoje ela é considerada uma doença mesmo, tá? Por quê? É uma doença multifatorial. Então não é só, porque às vezes a pessoa fica preocupada, mas eu como muito mal e tudo, é só isso. Não, existem vários outros fatores. Então nós temos fatores genéticos, nós temos fatores de microbiota intestinal, de flora intestinal, nós temos fatores de hábitos de vida, né? Então, são vários fatores. Por isso que hoje a obesidade ela é tratada como uma doença. Então, a gente costuma falar, Débora, que o paciente, eu sou obeso. Não, eu tenho uma obesidade. Quer dizer, a pessoa ela tem a doença obesidade. Assim como a pessoa que tem uma hipertensão arterial, a pessoa que tem uma diabetes, né, que são doenças que não tem cura a princípio, mas tem controle. Uhum. Então, assim como na obesidade, nós temos que buscar esse controle. E é um controle de longo prazo. Como que eu sei que eu já estou num certo grau de obesidade? Como eu identifico isso? Ou se eu estou só um pouco acima do meu peso? Sim. O que a gente usa mais é o IMC, Índice de Massa Corporal, né? Que é a divisão do peso pela altura. Mas isso não é 100%, existem algumas variações, né? Igual, por exemplo, uma pessoa que é muito musculosa, às vezes ela tem um IMC maior, mas ela tem muito massa magra, né? Muito músculo, tá? Uhum. Mas o que a Organização Mundial de Saúde usa para definir a obesidade é o IMC mesmo, né? Uhum. Então, um IMC acima de 27, você já é considerado sobrepeso, né? Acima de 35, você já tem uma obesidade grau 3, tá? Então, a gente usa esse índice de massa corporal para definir. Tá? É claro que existem outras métricas, né, que no consultório a gente faz uma avaliação mais completa, às vezes fazendo exames mais complexos, como a bioimpedância, para ver justamente nessa obesidade o que você tem de gordura, o seu peso, o que tem de gordura que é ruim ou o que tem de músculo que é bom, né? Então a gente faz essa avaliação mais completa. Tá? Entendi. E hoje no Brasil, qual que é o cenário atual assim, da obesidade? Hoje a gente enfrenta praticamente uma pandemia, né, de obesidade. Hoje nós temos aí 58% dos brasileiros estão acima do peso, sobrepeso. É muito. É muita gente, né? Ou seja, com o IMC acima de 27. E desses, 23% estão realmente obesos, né? Ou seja, já tem a doença obesidade. Porque o sobrepeso ainda não chega a ser uma doença, porque não leva a alterações metabólicas, hormonais importantes. Agora, a obesidade já começa a levar, já começa a aumentar a predisposição para
infarto, doenças do coração, diabetes, etc. Pressão alta, né? É a hora de tomar cuidado, né, doutor? É. E quais as ferramentas hoje, né, no caso que você trabalha com a medicina da obesidade? Quais as ferramentas que estão disponíveis hoje? Nós temos desde o tratamento, orientação nutricional, tá? Através de nutricionista, nutrólogo. Temos também os medicamentos, né? Hoje nós temos medicamentos mais modernos, tá? Que têm um resultado muito bom. Temos também o tratamento endoscópico, que tem melhorado os tratamentos endoscópicos, como, por exemplo, o balão intragástrico. Tem agora também, mais recentemente, a sutura endogástrica, né, ou endossutura, ou a gastroplastia endoscópica, que praticamente é uma cirurgia bariátrica feita através da endoscopia, né, que é muito menos agressiva, e a própria cirurgia bariátrica, que tem suas indicações e consegue reverter muitos casos de obesidade mais grave. Essa que é feita através da endoscopia, ela é reversível ou ela é permanente? Através da endoscopia, nós temos 2 métodos. Um é a colocação do balão intragástrico, que é reversível, né? Se o paciente, geralmente nós temos o balão de 6 meses e temos o balão de 1 ano. Os 2 balões você pode tirar quando quiser, né? Ou quando der o prazo, ou tirar quando quiser. Então, é completamente reversível. A gastroplastia endoscópica não é reversível. Porém, você faz essa sutura, depois de 2 a 3 anos, o estômago acaba dilatando um pouquinho, tá? Mas aí o paciente já tem todo esse tempo para mudar, né, a sua condição de vida, tá? Ok. A gente vai continuar falando sobre esse assunto muito bacana, que é sobre o emagrecimento, mas é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. A gente volta já já. Voltamos com o doutor Carlos Alberto, que é gastroenterologista, que nome difícil, né, gente? Endoscopista e especialista. Eu sabia que eu ia agarrar nesse nome. Doutor, continuando falando aqui sobre o emagrecimento, que é um problema não só do Brasil, mas um problema mundial. Hoje em dia, a gente estava falando dos tratamentos endoscópicos. São esses 2 que a gente falou ou tem mais? Não, realmente são esses 2. O tratamento através do balão intragástrico, né? E da gastroplastia endoscópica, que é uma sutura realizada por endoscopia, sem cirurgia, sem abertura de... Né? Inclusive, é feito, claro, né? Geralmente em hospital, uma clínica bem estruturada, mas é um procedimento que você faz, umas 3, 4 horas depois você vai embora para casa. Tem algum risco essa? Tanto o balão como a cirurgia endoscópica, a gastroplastia, tem riscos inerentes ao procedimento, né? São procedimentos médicos. É claro que o balão tem menos riscos, a gastroplastia tem alguns riscos, às vezes de hemorragia, da própria adaptação no início, né? O paciente, às vezes vômitos, mas são coisas geralmente muito tranquilas. Não tem, assim, caso de complicações graves, não. Eu me lembro de uma época que o balão ele era muito usado. Depois eu não ouvi mais, quando vieram as cirurgias bariátricas, eu não ouvi mais falar do balão. Como que funciona esse negócio do balão? A pessoa coloca, você falou que fica 6 meses ou 1 ano. Como é que funciona? Ele tira o apetite? Como é que funciona essa dinâmica do balão? Isso, é interessante essa pergunta. O balão ele funciona como um corpo estranho ali dentro do estômago, restringindo, né? Então, o balão ele vai ocupar ali 1/3 do estômago. Então, eu costumo brincar com os pacientes assim, é como se você tivesse a sensação de ter comido uma feijoada o tempo todo. Então, aquela sensação de estômago cheio. Tá? Mas ele também age, por exemplo, ele diminui a motilidade do estômago, então dá o que a gente chama de gastroparesia, a digestão fica mais difícil, então com isso dá aquela sensação de saciedade, tá? Ajuda o cérebro a liberar alguns hormônios da saciedade, então faz com que você tenha menos fome. Então, ele ajuda nisso também. Nossa, que bacana, né? Deve ser muito interessante. Nós vamos continuar com esse bate-papo, mas antes, um recadinho para você.
O INCOR é uma clínica moderna e especializada em cardiologia. Há mais de 25 anos trabalhando com qualidade e comprometimento junto aos seus clientes. Nosso objetivo é contribuir para uma vida saudável, utilizando tecnologia sem abrir mão dos princípios éticos. INCOR, há mais de 25 anos ajudando a cuidar de você. Venha para o INCOR. Nos ligue, telefone 3222-9932. Voltamos aqui no estúdio falando sobre o emagrecimento. Se você tiver uma dúvida, é só passar um zap para a gente, tá? Nosso telefone é 38998065226. Vídeo, áudio ou texto. Doutor, quando você sabe, na verdade, que você que é o médico aqui, que o paciente precisa da cirurgia bariátrica? Geralmente são aqueles casos com IMC acima de 35, tá? Então, o IMC acima de 35, na maioria das vezes a gente dá essas duas opções. Olha, você pode tentar colocar um balão para tentar emagrecer o suficiente, né, que seria uma bariátrica, o que é mais difícil, ou ir para uma bariátrica. E aqueles pacientes que têm problema, comorbidades que a gente fala, ou seja, tem doenças importantes que precisam de um emagrecimento também, porque a bariátrica a gente perde aí de 20% a 30% do peso corporal. O balão você vai perder de 10% a 20%. Então, são graduações, né, que a gente usa. E aquele paciente muito obeso, nós temos paciente com IMC de 50, 55. Esse paciente, às vezes, ele vai colocar um balão só como ponte, ou seja, enquanto para ele emagrecer um pouco, melhorar as condições cirúrgicas dele, para ele poder ser submetido a uma cirurgia bariátrica. Ou seja, seria então passos, né? Primeiro passo, balão, para chegar no ponto de conseguir fazer a bariátrica com menores riscos. E quais são os tipos de bariátrica? Ó, as duas principais cirurgias que se faz hoje é o bypass gástrico, que é uma cirurgia interessante, que é uma cirurgia metabólica. Além dela fazer perder peso, ela ajuda no controle do diabetes, né, e outros controles hormonais também. E nós temos o sleeve, que é uma cirurgia que é a gastroplastia vertical, que reduz o estômago. Mas não chega a ser uma cirurgia metabólica. Então, essa cirurgia vai depender, assim, da equipe que faz, né? Por exemplo, nos Estados Unidos se faz mais essa cirurgia sleeve, gastroplastia vertical. Aqui no Brasil se faz mais o bypass. Então, são experiências diferentes, mas as duas têm ótimos resultados. A gente pode dizer que uma é melhor que a outra? Ou a gente pode dizer que uma tem indicação para cada pessoa específica? Isso todo tratamento, né, Débora, tem que ser individualizado, sabe? Então, tem aqueles pacientes que a gente orienta a fazer uma gastroplastia vertical e tem aqueles pacientes que a gente orienta um bypass. Tem as indicações de acordo com cada caso, sabe? A obesidade, ela tem que ser em todos os tratamentos, desde o tratamento clínico, endoscópico, cirúrgico, tem que ser um tratamento individualizado, sabe? Porque o ser humano é muito complexo, né? Então, a obesidade ela é muito complexa. Igual eu falei, ela é multifatorial. Então, você precisa estudar muito o indivíduo para poder oferecer para ele o que tem de melhor. Doutor, obrigada pela sua presença. Acabou o nosso tempo, mas nós falamos muito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada para você de casa, pela sua audiência, por estar sempre conosco. Ó, beijo. A gente se vê. Vida Saúde. Oferecimento. Laboratório Santa Clara. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681. INCOR. Há 25 anos cuidando do seu coração. 3222-9133.